Vamos falar sobre esse nosso grande parque chamado política brasileira, para alguns motivo de amores, para outros motivo de dores. Pela primeira vez desde o início do mandato, mais da metade dos brasileiros reprova o desempenho do governo do presidente Lula, segundo uma pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada nesta quinta-feira. Vamos ver então essa pesquisa? A gente vai interpretando junto. Vejam aí os números: 47% dos entrevistados responderam que aprovam o presidente Lula. Em janeiro, eram quase 52%. Uma queda, portanto, de 5 pontos percentuais. 46% disseram que não aprovam o presidente Lula. Em janeiro, eram 43%. Estão vendo ali a diferença dos números de março para janeiro? 7% não sabem ou não responderam. E aí, lógico, é um momento de atenção totalmente, né? Quando você tem um governo e você se depara com esse tipo de pesquisa. Claro, depende da época que é feita, do momento da política, né? Se é após uma grande repercussão, se não é. Mas o fato é que os números trazem essa... Opa, tivemos um barulhinho esquisito aí no ar. Trazem uma exatidão, né? Eu começo aqui contigo, Ju, que está pertinho de mim. Perdão, como? Ah, sim. Então, contigo mesmo, Juliana. Sem querer, querendo, fui no lugar certo para a gente poder interpretar essa desaprovação de Lula. Como é que você enxerga esses números? Eu acho que a gente teve duas pesquisas. É claro que a gente não pode comparar a pesquisa, né? Mas a gente teve duas metodologias diferentes, exatamente, né? Mas que elas apontam para o mesmo caminho. Uma queda na aprovação, que está motivada por alguns pontos específicos. Tá. As duas vão pelo mesmo caminho, que diz respeito a uma necessidade do governo, ou uma dificuldade, na verdade, do governo de se aproximar de algumas alas da sociedade, de alguns estados. A gente está falando de mulheres, evangélicos, estados do Sul, e uma insatisfação, Elis, esse é um ponto importante, com alguns pontos que o governo não conseguiu reverter. Aí a gente está falando, nesse momento, de alta de alimentos e alta de combustíveis, e isso pesa bastante na hora de uma avaliação, né, de uma aprovação, uma desaprovação do governo. E mostra, claro, alguns caminhos que o governo precisa percorrer para tentar reverter isso. Havia uma intenção de que isso fosse revertido, essa tendência aí de diminuição da aprovação fosse revertida. Já no começo desse ano, não é o que estão apontando essas pesquisas. E a intenção era essa do governo, justamente por conta das eleições municipais. A ideia era que os números fossem mais elevados para que o governo conseguisse ali uma conquista maior das prefeituras na hora de fazer campanha. Há um entendimento também, Lula já falou isso por várias vezes, em várias reuniões ministeriais, inclusive tem uma próxima aí que vai acontecer nos próximos dias, da necessidade de se mostrar mais os programas do governo, de que os ministros viajem mais e mostrem ali para o eleitorado que existe um governo que está tentando modificar alguns pontos. Há uma aprovação na economia que é relevante, isso de fato está acontecendo, mas essa tentativa do governo aí de reverter vai ser um pouco dificultosa por conta de números de alta de alimentos e também na necessidade de conquista de alguns públicos que ainda não aconteceu. A gente tem também mais um recorte, mais um retrato dessa pesquisa e, na sequência, a gente vai ouvir a Basília Rodrigues sobre esses números. O levantamento também fez uma avaliação do governo dividida em áreas temáticas. Você já vai entender, vai acompanhar aí os dados. Aprovação do governo por áreas. Estão vendo ali? Relações internacionais. 53% dos entrevistados achavam o desempenho do governo na área de relações internacionais ótimo ou bom. E a queda, minha gente, caiu para 47% em janeiro e agora, nessa pesquisa divulgada hoje, fresquíssima, e você acompanha aqui com a gente, 38%, uma queda de 9 pontos percentuais. Basília Rodrigues, eu imagino que quem trabalha ali na área de relações internacionais do governo, o pessoal da diplomacia, deve ter ficado daquele jeito, né, na hora de interpretar esses números, porque é a avaliação das pessoas. É uma análise rápida que foi feita não só por nós jornalistas, mas por quem está ali do lado do presidente Lula, sobre as últimas declarações dele a respeito de Israel, faixas de Gaza, Holocausto e os palestinos.
Isso mostra para os espectadores do governo que o que Lula faz mexe na gangorra do sobe e desce da popularidade deste governo. O que Lula faz e o que Lula fala. Aquela fala considerada desastrada, em que ele acabou lembrando das mortes de judeus, das mortes dos judeus durante o regime nazista, e fez uma comparação com as mortes que vêm acontecendo na faixa de Gaza, que ela fala que é um ponto que o presidente Lula não abandonou em seu discurso. Ela caiu muito mal na percepção do brasileiro. Então, aqui a gente está falando de entrevistas que saem a campo. Ontem foi a Quest, hoje a gente está dando a Atlas, para ouvir o que você acha, o que você pensa, o que você está sentindo, qual a sua percepção sobre o governo. Não necessariamente as pessoas têm um conhecimento aprofundado sobre o que quis dizer na prática o presidente Lula e quais outros arranjos o governo desdobrou desde então para consertar um pouco a sua narrativa. Não é algo tão aprofundado, é muito do feeling, né, do que o brasileiro está vendo e ouvindo do presidente Lula. Por isso, a fala foi mais uma vez condenada entre auxiliares do presidente, algo que poderia ter sido explicado de uma outra maneira. Na prática, ele não vai deixar de criticar as mortes que estão sendo cometidas, né, os assassinatos também por parte do governo de Israel naquela faixa. É um discurso obstinado do governo brasileiro mostrar que existem dois lados ali, israelenses e palestinos, e que a paz também depende desses dois lados, o chamado cessar-fogo. Outra coisa que Lula também não pretende abandonar são seus discursos improvisados, também na área internacional. Então, é um desgaste precificado, Elisa. Ao mesmo tempo que fez mal para esses últimos números do governo, há uma certeza no interior do governo que vai ser muito difícil tirar este bode da sala, né? Deixar de ser assim. O que Lula tem feito, e a gente pode destacar como uma alternativa a essa repercussão negativa, é ir muito às redes sociais. Além de falas, entrevistas, eventualmente em eventos, o presidente tem explicado a si próprio nas redes sociais, como neste episódio de Israel, em que ele falou que sempre condenou o Holocausto. Então, não deixou que outros falassem por ele, né, ou ministros repercutissem a notícia. Ele falou em entrevistas, falou em situações públicas, mas ele também foi para a internet, porque ali não é coisa de bobo. Ali acaba atingindo outros públicos. Nem sempre as pessoas estão ligadas naquela notícia no momento, mas muitas tiram print do que está publicado nas redes sociais e saem divulgando aí pelos seus aplicativos, seus grupos, né? Então, para não deixar dúvidas do que disse Lula e versões do que ele falou, essas mensagens escritas em suas redes sociais têm sido cada vez mais comuns na comunicação do presidente Lula. E interessante que a gente trouxe aqui na CNN, não tem muito tempo, uma pesquisa que a Secretaria de Comunicação encomendou de um outro instituto e que mostrava um cenário completamente diferente. Era até a melhor popularidade, o melhor nível de aprovação de Lula e de seu governo desde o início da gestão. Este cenário positivo foi se deteriorando, né, em pouco tempo, não só por conta do aumento de combustíveis, alimentos e as notícias mentirosas que tem a respeito disso também, mas principalmente pelas declarações do presidente. Elisa. Basília Rodrigues trazendo, então, o seu olhar, e é tão importante essas interpretações dos números e que, lógico, né, Basília, internamente vão causar ali movimentações no governo para como melhorar os dados que refletem a interpretação da sociedade.